Olá a todos, eu sou César Augusto Muniz, bem-vindos ao canal Conversas da Alma. Não se esqueçam de subscrever já o nosso canal para poderem estar a par de todas as estreias e entrevistas com os nossos convidados e de partilhar também, claro, com os vossos amigos. O arquiteto Júlio Quaresma é pintor, escultor e nasceu em Angola. Em Lisboa, fez pintura e desenho no Arco, formou-se em arquitetura pela ESBAL e na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica obteve mestrado em Tecnologia da Arquitetura e Qualidade Ambiental. Tem licenciatura em Cenografia do Curso Superior de Teatro no Conservatório Nacional, expôs individualmente em vários museus, no Borico College em Nova York, IVAM em Valência, no Museu Oscar Niemeyer no Brasil, Memorial da América Latina em São Paulo, no Museu da Água em Lisboa e em inúmeras exposições coletivas. Participou nas Bienais de La Havana, Bienal Internacional do Caribe, Bienal de Arquitetura de Buenos Aires e em 2014 foi indigitado Ministro da Solidariedade e Assuntos Sociais da Ordem de São João de Jerusalém, da qual é cavaleiro e comendador desde 2009 e desde 2018 embaixador em Angola. Recebeu o Prémio Vera de Artes em Moscovo, recebeu a Medalha de Honra da Cruz Vermelha, Medalha de Honra de Trabalho Humanitário em Budapeste e o Diploma de Mérito da Talaccia d'Oro em Itália. Vamos agora ouvir o que tem para nos contar este artista talentoso e português. Também. Júlio, bem-vindo. Devemos sempre fazer uma coleção de nacionalidades, assim tornamos-nos mais globais. É verdade. E a globalidade hoje em dia é o que está a dar. Sem dúvida. Para quem não conhece, quem é o Júlio Quaresma? Eu acho que a melhor definição do Júlio Quaresma devem ser os outros a dar. Ah, é? Sem dúvida. Sabes que nas inter-relações sociais, aquelas que nós estabelecemos permanentemente com os outros, cria-se efetivamente o nosso perfil. E julgo que ninguém melhor do que os outros pode falar de nós. Claro que há imensa gente que fala sem nunca nos ter conhecido. Isso sempre. Mas, olha, também é divertido. Mas quem tu és afinal? És arquiteto, és pintor, és escultor, és escritor, enfim, tantas coisas, um currículo extensíssimo. Quem é que tu te consideras? Sou sobretudo um curioso. Um curioso. Que adora ir fazendo coisas. Como o Leonardo da Vinci. A Manuela Guedes dizia sempre que sim, que eu era o Leonardo da Vinci português, mas eu acho que, como é óbvio, era um exagero. Mas a questão é que nós devemos, perante todas as situações que o mundo nos oferece, e a vida é demasiado curta, fazer efetivamente uma viagem de conhecimento e fazer uma aprendizagem contínua. Então, torna-se fundamental nós irmos pesquisando, informando, aprimorando todas aquelas situações em que nós nos podemos envolver. Se eu vou cozinhar, sou cozinheiro, quero aprender o mais possível sobre a arte da cozinha. Se vou pintar, nem que seja como pintor de paredes, pinto as paredes o melhor que posso. Os grafites são fantásticos. Também os grafites são espetaculares, mas até as paredes mais simples exigem técnica, exigem sempre, algum conhecimento. Claro. E, portanto, é nesse detalhe da vida que nós devemos, de facto, fazer uma aprendizagem. Fantástico, ou seja, nós estamos sempre em aprendizagem, não é verdade? É por isso que viemos cá. Eu acho que sim. Muito bem. E quem é que tu gostavas de ser quando eras pequenino? Olha, o que é que tu gostavas de ser? Eu desde lavadeiro, porque onde eu nasci, em Saurimo, eram os homens que faziam o trabalho da casa, ao contrário da maior parte dos outros locais no mundo em que a mulher tem esse trabalho. Essa função. Era assim. Depois quis ser bombeiro. E eu acho que cada vez que surgia uma situação nova, imediatamente eu era atraído por ela. Portanto, agora eram muitas. Apagas os fogos com a arte, não é? Tento apagar, sobretudo, os fogos da alma. Ou estimulas. Há que estimular os fogos do conhecimento e apagar todos os outros fogos, que são os fogos do ódio, da intolerância, etc., com a arte. Portanto, és um pacifista também, através da tua arte. Sobretudo um pacifista. Como é que foste? O que não quer dizer que seja pacífico. Às vezes não podemos ser sempre pacíficos, claro. Não é? Podemos ser pacifistas, mas nem sempre pacíficos. Obviamente. Senão não somos também arrojados, não é? Inovadores. Porque para ser arrojado e inovador como tu és... Não criamos o elemento necessário para poder levar a nossa mensagem e avançar.
Como é que foste parar a arquitetura e às artes plásticas? Olha, como tudo na vida, eu acho que navego um pouco como as folhas de outono ao sabor do vento. Se vão para ali, eu vou para ali, se vão para ali, eu vou. Eu fui escrever-me em medicina, porque a certa altura queria ser médico oftalmologista. E quando cheguei às inscrições, lá à faculdade, não era possível inscrever-me, porque tinha terminado na véspera, tinham terminado as inscrições para a medicina. E só havia 2 cursos, ou psicologia ou arquitetura. E a psicologia não me apetecia muito, já tinha feito algumas investigações nesse campo, e achei que a arquitetura era capaz de ser divertido. E como ia só um ano para o curso, depois mudaria novamente para a medicina, fui parar a arquitetura. Tanto é que foi o ano em que levei a arquitetura de uma forma mais blasé. Mas na realidade os meus colegas eram extraordinários. Na realidade a criatividade, a imaginação, o outside em relação ao mundo e à sociedade contemporânea portuguesa naquela altura era um estímulo, porque essas pessoas de facto faziam do nosso cotidiano um arco-íris. Eram os criativos. Não eram só criativos, e eram provocadores, eram apaixonados, eram... Sabes que a arquitetura depois tem uma coisa muito importante, é que abrange todas as vivências que é possível no mundo. Tu estás a construir o habitáculo, de facto, do homem. Sim, do mundo, neste caso. Portanto, e cada vez que eu ia à medicina, ia lá à faculdade, à cantina a almoçar, achava tudo muito cinzento, tudo muito parado, tudo muito estático. E comecei a pensar que, efetivamente, a arquitetura era um bom móvel. Nessa altura eu estava também já a fazer pintura no arco, porque eu fui fazendo sempre várias coisas ao mesmo tempo. E as artes, e de facto o universo da arquitetura e o universo da dança e o universo do teatro, onde esta gente ia e os outros não iam, tornou-se de facto um foco para mim, tornou-se um móvel aliciante e lá fui eu para a arquitetura. Foi assim que eu fui para a arquitetura. Foi assim que foste para a arquitetura. Precisamente. Esta exposição da arte e espiritualidade no IVAN, no Instituto de Arte Moderna em Valência, o que é que tu quiseste dizer com esta exposição? A exposição era uma exposição coletiva, não era uma exposição minha. Todas as exposições que eu fiz, a primeira exposição que eu fiz no IVAN, que era o homem.com, ou seja, o homem.com-se, com toda a dupla interpretação que isto pode ter, eu usei... Sempre provocador, claro. Usei o espaço do IVAN. Eu estava na galeria onde está a muralha, um resto da muralha de Valência, e fiz uma exposição sobre o conflito, o grande conflito que há entre as várias religiões e sobretudo na bacia do Mediterrâneo, onde se potencia a incomunicabilidade, ou seja, as pessoas não conseguem comunicar, por vezes até têm o mesmo Deus, por vezes têm os mesmos pressupostos espirituais e não conseguem falar e transformam isso tudo, porque por trás está sempre a questão do poder, não é? E usei isso como móvel da exposição, onde de um lado eu tinha uma série de quadros sobre incomunicabilidade, que representariam a Europa, do outro a África, e no extremo eu tinha um vídeo com 2 bocas que se sorriam e começavam a comer cordas, e estas bocas espelhavam-se num lago. E então, a certa altura, começam a fazer esgares e começam de facto a irritar-se, mostrando que de um sorriso depois pode nascer o conflito. E, por outro lado, eu tinha uma série de atores que se iam despindo à medida que iam vendo os quadros. Ou seja, que havia uma mise-en-scène também. Todas as minhas exposições têm uma mise-en-scène. Sim, eu lembro-me de algumas e que tu tinhas sempre ali um aparato. Porque eu acho que é importante seduzir as pessoas.
e não é através de obras muito herméticas ou muito intelectuais que acabam por ser herméticas. Sim. E portanto as pessoas não se identificam nada com elas. Não têm acesso àquela informação. E não vivem pateticamente as coisas. Não sentem, precisamente. Então aqui há que criar um ambiente em que tudo seja uma surpresa, tudo seja um choque, tudo efetivamente mobiliza a pessoa para poder sentir a obra. E estes indivíduos despiam-se e, quando estavam completamente nus, tinham o corpo cheio de frases tiradas da Tora, da Bíblia, do Corão, etc., fantástico. Sobre a tolerância. E depois acabavam por se enrolar em cordas, todos eles, e entravam dentro desse espelho de água onde as bocas se refletiam. Ora, este é de facto um princípio que reflete a espiritualidade, que aborda a espiritualidade. É fundamental a tolerância também. E o Ivan, quando fez a exposição sobre a espiritualidade, convidou nomes muito importantes da arte contemporânea internacional, até porque o Ivan tinha dos melhores artistas contemporâneos, desde o Rauschenberg, a Yoko Ono, todos eles passaram por ali. E eu tinha acabado de fazer também a Moshima, portanto eles agarraram nisso e convidaram-me para apresentar um conjunto de obras sobre a espiritualidade. E era a relação que se estabelece entre aquilo que é um dos pressupostos mais importantes do homem, que é a sua capacidade de se superar do ponto de vista espiritual, e aquilo que é a sua humanidade, aquilo que é o seu cotidiano, aquilo que é a sua animalidade. Portanto, sublimando, no fundo, aquilo que pode ser sublimado. Precisamente. Às vezes escondemos apenas, não sublimamos. Pois, umas vezes sublimamos, outras vezes não sublimamos, mas também faz parte da aprendizagem, não é? Também. Como a aprendizagem que disseste no início e realmente nós estamos cá para aprender. Há quem descreva também como um provocador anarquista. Tu és um provocador anarquista? Eu não sou um provocador anarquista, eu sou efetivamente um provocador. Eu acho que... Então concordas com o provocador? Sempre. Sabes que nós funcionamos por estímulos e a provocação não é mais do que um estímulo. Às vezes também é uma defesa, sabes? Nós temos que ter a humildade necessária para conhecer a nossa dimensão e muitas vezes esquecemos-nos dela. E temos também que saber que com a nossa dimensão, que não é tão grande quanto nós pretendemos, não chegamos a lado nenhum se efetivamente não criarmos essa provocação, esse estímulo. Eu lembro-me no Oscar Niemeyer, no Museu Oscar Niemeyer, tinham-me dito que a exposição ia ser fantástica, que eu ia ter imensa gente. E eu pensei, estou aqui a fazer um périplo pelo Brasil, em vários museus, mas quem sou eu? Quem sou eu? Mas tudo bem, se me dizem que vai ter imensa gente. E quando cheguei, 3 dias antes da exposição, que eu tinha uma produtora que tratava da exposição, chego lá e vejo que no olho havia uma exposição dos 100 anos do Oscar Niemeyer. No primeiro piso havia uma exposição do Lázaro Segal, que era o pai do modernismo brasileiro. E a minha estava na cave. E pensei, por muito interessante que a exposição seja, ninguém vai lá ver a exposição, porque o cocktail é no primeiro piso. E ninguém vai descer à cave. Querem lá saber quem é que está na cave. E então olhei para a minha produtora e disse-lhe, olha, eu quero uma jaula. Liga para o zoológico e pede uma jaula de orangotango. Eu alugo a jaula. Mas uma jaula, sim, quero a jaula no meio da minha exposição. Mas isso não está no plano. Nós mandamos as exposições todas montadas em 3D. Todas elas pré-definidas. Sim. E portanto, para a produção depois poder executar, claro. Para a produção poder executar. E, portanto, ela dizia, mas isso não estava no plano, não faz mal, pede uma jaula. E ela lá foi arranjar uma jaula, lá veio a jaula, quando montaram a jaula no museu, estava tudo. O que é que se passa aqui? O que é isto? Entretanto, disse-lhe, olha... Vai trazer animais da Amazónia. Quero um bailarino que não se importe estar nu perante 600 pessoas, ou 400 pessoas, que é o que eles dizem. E diz, mas como é que eu vou arranjar um bailarino? Ligas e vês, se não houver, pedes um go-go boy ou uma coisa qualquer. Casting, claro. Alguém faz um casting. E lá apareceram 3 indivíduos
Escolhi um, perguntei se ele não se importava de estar pintado de dourado, ele disse que não se importava, e aqui está a deificação do homem, não é? E depois disse-lhe, olha, e quero 2 manequins com uns fatos super curtos, com vermelhos, que vão ficar na entrada, com os cabelos altíssimos, e que vão ficar na entrada do Museu Oscar Niemeyer. Mas porquê? Eu disse, vais ver. Então o que é que eu fiz? Cobria a jaula toda com números alternados, os tais 400 números alternados, pus um fio de luz só sobre a jaula e coloquei as manequins lá fora com os ditos cujos papéis, e quando chegavam os convidados, que começaram a chegar muito antes do governador e toda esta gente, elas entregavam um papel e diziam, olha, com este número na cave tem direito a um prémio. E o que é que aconteceu? As pessoas, em vez de entrarem no olho e em vez de entrarem na exposição do Lázaro Sigall, iam para baixo. Iam diretas para baixo. E, Muito portanto, quando entrou o governador, aquela gente toda, a exposição do Oscar Niemeyer tinha meia dúzia de pessoas, a exposição do Lázaro Sigall tinha meia dúzia de pessoas, e eu tinha para aí 300 pessoas sentadas no chão à espera, porque entretanto iam tirando os papéis. À espera do sorteio. E começavam a ver dentro daquela gaiola algo a mexer, até conseguirem perceber que era um homem. Um homem. Foi um espanto. E quando perceberam que ainda por cima era um homem nu, ninguém mais saiu. Portanto, provocaste o Brasil. Aí. É verdade. Provocaste. É verdade, e o museu acabou os amantes por ficar, da arte do Brasil. E o museu acabou por ficar com obras minhas. Esta questão é fundamental, esta provocação é fundamental, este estímulo é importante para que as pessoas se lembrem, efetivamente, não é do só, artista também, não é? Não é só ou da mensagem. Se integrem na obra e se integrem no conceito da exposição. Ou seja, que se identifiquem, não é? Que se identifiquem. É também muito importante para que no universo delas seja uma memória que fique na memória do seu próprio esquecimento, pelo impacto que tem. Muito bem, fantástico. Agora falando da Playing Equality em Nova Iorque, também foi assim provocadora? Essa obra foi solicitada por alguém ligado às Nações Unidas? Foi solicitada, integrada num programa que tinha a ver com a pobreza e com a democracia e sobretudo com a política. E com aquilo que é a dicotomia entre normalmente a política e os factos. E a obra esteve em Cartagena, esteve em Valência, esteve em vários museus, inclusive neste momento ela pertence a um museu. Mas não foi em Nova Iorque que ela foi mais impactante. Onde é que foi? Foi em Havana. Em Havana? Porque foi a primeira obra sobre os direitos humanos que apareceu na 10ª ou 11ª Bienal de Havana, acho que foi a 10ª. E então a obra ocupava as paredes todas, a obra são uma série de cubos em que as 4 faces... Aliás, nós temos essa fotografia, não é? Acho que tu me enviaste também, sim. Já iremos pôr a fotografia. Então, o que é que acontece? Para poderem visualizar. São 4 faces do cubo, em aço, têm gravadas todas as palavras que fazem parte dos direitos do homem. Igualdade, equidade, paz, amor, justiça, tolerância, essas coisas, em variedíssimas línguas, em muitas línguas mesmo. Ou seja, que isso teve um grande impacto. Não serão todas, mas nas 2 outras faces, retroprojetadas a vermelho, eram fotografias de indivíduos a serem violados, mulheres a serem violadas, miúdos com armas, etc. Porquê? Porque é a representação entre aquilo que é a teoria, efetivamente, na maior parte das organizações e dos partidos políticos, e aquilo depois que são os factos. Que é a realidade. Que é a realidade. Onde a dicotomia é total. Ou seja, muitas vezes aquilo que se diz faz-me sempre lembrar aquele indivíduo que está a matar a mulher e dizer eu amo-te tanto, ou seja, mas está a matá-la. Não há coerência. Nada, nenhuma. Portanto, essa obra foi apresentada assim em Havana e teve um impacto enorme. E o Prieto, que era o alfangatê do Fidel Castro, e na altura era Ministro da Cultura,
está comigo e a televisão espanhola pergunta-me qual foi a minha intenção em levar uma obra daquelas à Havana. E com aquele regime político, não é? Na altura, não, continua. Ainda continua, mas agora está mais leve, talvez. Atenuantes, mas continua. As pessoas deviam ter alguma noção do que é efetivamente Cuba. Sim. E então, estava a televisão cubana, estava a televisão espanhola, e a televisão espanhola pergunta-me porque é que eu tinha levado aquela obra, qual foi a minha intenção em levar aquela obra à Havana. E eu expliquei que ela representava essa dicotomia entre a política, entre o discurso político e a realidade depois nesses mesmos contextos. E que ao artista cabe denunciar isso. Portanto, o nosso papel no mundo, claro, quando diz sou um provocador, a denúncia também é uma provocação. Sim, claro que sim. E, portanto, chamar a atenção às pessoas sobre certas realidades, precisamente. Não é? E então informei que, disse que ao artista cabe efetivamente denunciar, e se a Cuba lhe cabia o gorro, era um problema de Cuba e não um problema meu. Claro. Como artista. E portanto ele diz-me, não, mas tu tienes que venir a cenar comigo. Eu digo, muito bem, e diz ele, à hora. Eu disse, à hora, tudo bem. Então segui o senhor ao longo da Bienal, porque ele ainda ia fazer um périplo pela Bienal, e enquanto estou a segui-lo, há um indivíduo que me puxa para trás, havia uma série de gente e tal, ele puxa-me pelo braço e diz-me assim ao ouvido, tenemos uma fiesta clandestina, te apuntas? Eu digo, claro. Ele diz, coche amarillo en el cruz del hotel a las 10. E assim fui para uma festa clandestina, porque saí do hotel pelas traseiras, pela cozinha, com mais uma amiga minha. Foste-te inspirar para uma nova obra. E fomos. E imagina, parecia um filme de James Bond. Às 10 lá apareceu o carro, abriu as portas e ela com medo dizia, não te preocupes, isto é uma ilha. E então o carro fecha as portas e arranca de forma desenfreada por Havana, e nisto sai da Havana e a 7 km da Havana vira para uma estrada de areia. Não imaginas, ela em pânico, ela agarrada a mim, só faltava as unhas ficarem marcadas. Okay. E diz ela, e a certa altura está um carro, quando viramos, está um carro com as luzes, com os mínimos ligados, e digo eu, que é este coche acá? E diz ele muito rapidamente, é que se vier a polícia, ele buzina e toda a gente tem que fugir para o mato. Uau, vai tudo para a selva. E foi das festas mais divertidas que eu já tive. E inspiradoras, certamente. Muito inspiradora. Muito inspiradora. Era num curral a festa. Num curral? Uau, uau. Pode ser bastante, pode ser uma nova obra, não é? Podia te inspirar para uma nova obra, provocadora, sobretudo. Qual queres ser a tua missão neste planeta, Júlio? Com tantas experiências, com tanta aprendizagem, com tantas obras espalhadas por esse mundo, muitas delas de grande valor, qual queres realmente ser a tua missão neste planeta? Não temos que nos preocupar com a missão. Eu acho que, efetivamente, nós temos que nos recordar que, face à maioria das pessoas, nós somos indivíduos com muita sorte. Somos indivíduos bafejados. Ou seja, um abençoado e privilegiado. Somos, precisamente. E há que compartilhar com os outros. Partilhar. Precisamente. Por acaso sempre achei que tu eras muito generoso. Sempre achei. Obrigado. É verdade. Sempre, desde que eu te conheci, por acaso não era para dizer isto, mas porque não havia contexto para isso, mas sempre achei que tu eras uma pessoa generosa, que partilhavas e davas, naturalmente, de forma natural, espontânea. Mas sabes que eu acho que isso é fundamental. Isso é fundamental. É fundamental. Nós temos tanto que temos que dar alguma coisa. O mundo precisa, efetivamente, cada um de nós dê uma parte. É isso mesmo. E se nós conseguimos fazer isso, podes ter a certeza que conseguimos construir um mundo melhor, bem melhor. Costumava um filósofo dizer que não sei se faço o bem, se faço o mal, mas se houver uma pessoa que me siga, eu já consegui fazer alguma coisa no mundo. E certamente assim seguem de muitos. Em qual das artes é que tu te sentes mais realizado e, digamos, mais completo? É na arquitetura, é na pintura, é na escultura, ou todas elas contribuem para tornar o ser que tu és?
Olha, eu costumo dizer que sou muito preguiçoso, personalidade. sabes? Sou muito preguiçoso, e então, como sou muito preguiçoso, sei que se acabar uma Preguiçoso, com tanta coisa feita. Se acabar uma tarefa, sento-me à frente da televisão e fico assim. Então, para que isso não aconteça, tenho que ter muitas tarefas diferentes, porque eu canso muito facilmente de cada tarefa. És quase uns gêmeos. E então, eu tenho que fazer, paro a arquitetura e pinto, paro a pintura e vou esculpir, paro a escultura e vou escrever. Ou seja, de minuto a minuto eu mudo o meu foco e imediatamente ganho novo ânimo. Estímulo, não é? Estímulo. É isso, é o que eu faço. Quando estou cansado disto, faço outra coisa, já tenho estímulo para continuar. Precisamente. Por acaso é um segredo. O segredo do Júlio Quaresma é o, se calhar, de muitos artistas, que é quando nós estamos cansados realmente de algo, de uma função, de uma tarefa ou de um projeto, viramos para o outro, ganhamos estímulo nesse e depois continuamos alegremente. Precisamente. É isso que tu também fazes. E é por isso que eu não tenho nenhuma como prioritária. Todas elas fazem parte do preenchimento do meu cotidiano. Ou seja, a tua missão é abrangente e variada. Precisamente. E aí podes também partilhar muita coisa em diferentes áreas. Tento fazê-lo. E com públicos diferentes. Fantástico, fantástico. Se todos fôssemos assim, realmente o mundo estava bem melhor. Dos inúmeros prémios, agora vamos falar dos prémios, dos inúmeros prémios que tu ganhaste, qual deles tu destacas? O Vera, o Telace d'Oro ou qualquer outro? Tens tantos, eu não sei para onde começar. Diz-me qual é que tu queres destacar. Nenhum tem importância. Sim, nenhum tem importância. Não houve nenhum que te dissesse mais do que outro? Não, nenhum tem importância, sabes? O prémio, no fundo, seria a consagração, o reconhecimento em relação a uma ação nossa. E a mim não me dizem nada. Por incrível que pareça, não, há um que eu até tenho virado ao contrário. Portanto... Não, mas eu entendo que na realidade é no processo, não é? É. Que tu tens o gozo, que tens o prazer, que tens a paixão. A partir daí desaparece. Ou seja, o prémio, ok, é interessante. É o reconhecimento do trabalho, mas... Não é efetivamente um fim, precisamente. Não é isso que me estimula, não é um fim em si. E como reconhecimento, eu costumo dizer que nós, quando morremos, pouco de nós fica. E esses prémios rapidamente vão para o lixo. Pois, claro. Porque não há ninguém que os queira. Portanto, não vale a pena estar a acumular. A acumular prémios. Nós não somos propriamente animais coletores, já fomos, mas estamos a acumular prémios e pô-los nas prateleiras. E cada vez mais agora devemos até despojar, porque... Sabes que eu acho que o despojar é uma atitude muito importante. Sei que a minha casa é tão minimalista. E eu acho fantástico porque o minimalismo, não acho fantástico o minimalismo porque eu gosto de fazer uma mescla de coisas. Sim. E gosto de... Eu já vi em tua casa, moderno, contemporâneo, mas não é só antigo. Isso, é um jogo de afetos. Tudo na minha vida se faz dentro de um jogo de afetos. Na minha mesa, por exemplo, é uma mesa em vidro onde eu tenho as fotografias de toda a gente de quem eu gosto. E estão lá todas. Sim. Ou seja, para mim, todos os dias eu como com aquelas pessoas, é um ato de afeto, é um ato de compartilhar, de facto, aquilo que é a refeição. A refeição em si não é o que se come, é com quem se come. Sim, com quem se partilha a refeição, com quem se partilha, precisamente. Neste caso, partilhando também. Às vezes também é quem se come. Também, se for agradável, não é? Se for agradável. Aqui já estamos a descambar, mas também faz parte, como vocês sabem. Todos nós comemos e enfim, outros são comidos. Há de tudo neste planeta. O importante é que sejam felizes, não é verdade? Precisamente. É que sejam felizes. Uma das tuas obras, a Catedral de Moshima, ela, de alguma maneira, foi desenhada também ligada à sustentabilidade. O que é que foi esta sustentabilidade? O que é que representava para ti esta sustentabilidade na Catedral de Moshima? Que, aliás, vou mostrar a fotografia da Catedral, uma obra enorme em África, não é, que tu fizeste? Sim. Sabes que a África tem muitas deficiências, muitos déficits, do ponto de vista das infraestruturas, da educação, da saúde, e isto é genérico, não é
país melhor, outro país... A maioria dos países africanos padece ainda de duas coisas muito graves. Uma certa corrupção endémica e uma certa ineficácia funcional. E, portanto, nós temos sempre as populações muito desfavorecidas. Quando eu fui convidado para fazer a catedral, eu expliquei que não era interessante fazer uma catedral numa zona que é, sem dúvida, uma zona, do ponto de vista espiritual, muito importante, porque... E porquê isso? Porquê? Porque aquela há ali uma força energética... geotelúrica, ou cósmica, cosmotelúrica. Precisamente. Por incrível que pareça, por exemplo, as pessoas não põem as suas oferendas na igreja. Muitas delas põem no forte. Ou seja, aquela região toda já tinha uma força, até do ponto de vista pagão, eventualmente. De oferendas e etc. E a construção destes dois objetos, a igrejinha e o forte, continuaram a alimentar essa energia que existia. De devoção e de veneração. E quando me pediram isso, eu disse que, efetivamente, a catedral não podia ser um objeto colocado no meio de um museque. Não podia ter um conjunto de habitações informais à volta, tinha que ter uma estrutura que potenciasse a qualificação vivencial daquelas pessoas, das pessoas que lá vivem e das pessoas que iriam visitar. E, portanto, é mais um projeto social do que propriamente um projeto de um edifício. Começa por... É um local de reunião também e de veneração. E não só. Eu recupero o conceito das catedrais de Cister, do século XIII. Tão importantes. E faço as escolas que as catedrais de Cister tinham. Sim. Que são escolas profissionais, no fundo eram as escolas profissionais. E, portanto, ela tem como desenvolvimento, e aquilo que se pretendeu foi que à volta dela fosse criada uma cidade sustentável. Uma cidade sustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista energético e do ponto de vista humano e social, portanto económico também. E é a primeira catedral que eu conheça. Até é interessante porque eu devia estar no Guinness. Sabes que a catedral, eu já apresentei esta catedral a dois papas vivos, ao Ratzinger e ao Francisco, o que quer dizer que não deve haver muita gente que tenha apresentado o mesmo projeto a dois papas vivos. E o que é que eles acharam? Comentaram, sem dúvida, e foi sempre apresentado como um projeto social, mais do que uma obra. E várias vezes recebo o Bispo de Viana lá em casa e ele traz-me sempre a mensagem que Roma está sempre muito preocupada com o facto da catedral ainda não estar construída e ter que ser construída. Agora, a catedral é a primeira catedral do mundo que vai dar luz física a uma cidade. Todos os painéis solares cobrem... Que vão ser instalados. Porque a cobertura tem dois níveis. A catedral tem vitrais, tem uma série de coisas, mas a cobertura depois tem dois níveis. Tem um nível verde, que continua a montanha, continua toda a envolvência que há arbórea à volta. Ou seja, integraste na paisagem. Precisamente, e depois tem um outro nível, que são painéis solares que parecem quase linhas transversais e que permitem não só a iluminação interna da igreja, como permitem também a recolha de energia que depois é distribuída pela população. Fantástico. É distribuída pelas pessoas. Por outro lado, nós fizemos uma plataforma, projetámos uma plataforma sobre o rio que recupera o ar mais fresco sobre a água, introduz em ductos e faz sair sobre os bancos da igreja e que promove a refrigeração num país. Ou seja, um ar-condicionado bioclimático, não é? Precisamente. Será assim que se chama? Bioclimático. É mais ou menos É mais ou menos isto. isto.
Como É não mais sou ou menos técnico, isso. percebes? Não sou cientista ou técnico, ainda não sei qual é o termo técnico que se usa Não para, te preocupes, para todos isso. os termos servem. Mas as pessoas perceberam. Acho que as pessoas Sabes que é o mais importante? Temos às vezes tanta especificidade tanta na linguagem linguagem técnica que depois ela as pessoas acaba ninguém por percebe. ser precisamente. Sabes que eu às vezes estou a olhar, isto agora, estando agora a variar para outro aspecto da língua portuguesa, às vezes eu deparo-me a olhar para a televisão, é raro, mas às vezes ouço um político ou outro e há às vezes termos tão técnicos que eu digo assim, mas espera aí, eu estou a perceber o contexto, mas há necessidade destes termos que a maioria das pessoas não entende? Havia um professor meu que dizia que quando um mau professor dentro de uma aula era confrontado com uma pergunta de um aluno e que ele não sabia e que não queria demonstrar essa ignorância aos outros, utilizava sempre um conjunto, utilizava sempre um conjunto, uma verborreia cheia de palavras quase que indecifráveis para tornar efetivamente a leitura Indecifrável. não existente. Portanto, eu acho que a maior parte dos políticos tem essa particularidade. Estão demasiado longe das populações e de quem, de facto, para quem devem governar. Eu costumo até dizer que há dois problemas em muitos políticos. A falta de mundo. Em Portugal há muitos deles que atravessam a ponte para o outro lado e como passam por cima de um rio pensam que foram ao estrangeiro, e o outro é o facto de utilizarem uns carros com vidros fumados e as populações não serem mais do que meras sombras chinesas até à altura em que precisam de as beijar para poder ter os votos. Nada mais do que isto. Uma boa descrição. Uma última pergunta, porque já estamos a ultrapassar o tempo. Em 30 segundos, 1 minuto no máximo, se pudesses mudar o mundo, o que é que tu fazias? Qual era a primeira coisa que tu fazias? Agora apanhei desprevenido. Apanhaste desprevenido, porque é uma resposta muito complexa. Sim. Mas aquilo que eu obrigava, de imediato era a imposição da tolerância como princípio básico da vivência. Fantástico. Isso para as religiões ia ajudar bastante. Para os chefes religiosos e para pessoas Sabes que que o são mais assumir das fanáticas. diferenças torna as vivências mais ricas, sempre. Mas as pessoas querem ser todas iguais. E esse é um problema. A normalização é um problema. O rebanho, ser rebanho. E daí, nós somos cada um, à sua maneira, provocadores ou inovadores ou pioneiros, e estamos sempre também um pouco à frente, não é? É verdade. Isto não é pondo o nosso ego aqui, mas a verdade é que e são esses que fazem, no fundo, a sociedade e vão para a frente, e as revoluções são feitas assim, com essas pessoas como tu, que realmente inovam, são provocadoras, anarquistas, se calhar às vezes, como diz o outro, que eu não sei quem é, mas a verdade é que são pessoas assim que fazem a diferença no mundo e que fazem o mundo melhor. Júlio, muito obrigado pela tua partilha fantástica, pelo teu trabalho fantástico e muitas felicidades também para o teu trabalho. Obrigado eu a ti por esta oportunidade. É sempre uma oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a todos por nos ouvirem e verem, e desejo-vos também uma ótima semana e que sejam muito felizes.